Stories. Foi um filme que me marcou bastante, porque ele deixa evidente o quanto que um determinado ambiente começa a sufocar tanto que você fica achando que tudo é uma conspiração, que o mundo inteiro está contra você, que você não vai conseguir suportar ficar naquele lugar onde você não cabe mais. Tão pequeno, sufocante, quase claustrofóbico que ele se torna. Diante disso, na leitura matinal de hoje, eu estou lendo esse livro aqui, que é muito bom, O Herói Interior. Eu até coloquei um vídeo no Reels falando sobre isso. Eu fiquei pensando, por que cargas d'água algumas pessoas se sentem tão mais confortáveis sob um rótulo? O meu arquétipo é X. Como se você ficasse confortável naquela caixinha. Sabe gato que entra numa caixa e adora e fica ali naquele espaço reduzido? Pois é, e ao mesmo tempo tem aquelas pessoas que não suportam nenhum tipo de limitação. Qualquer tipo de limitação já começa a ficar, tá esquisito aqui. E aí, lendo esse livro, eu justamente fiz esse link, porque ela parte do princípio que todos nós temos os 6 arquétipos orientando o nosso comportamento. Ou seja, ela até desenha um ciclo que é bem legal, que você sai do órfão para chegar novamente no inocente, que é aquele que tem uma visão mais positiva do mundo e consegue abstrair para o eu existencial, que é o mago. E aí você passa pelo nômade, pelo guerreiro. O nômade é aquela coisa mais adolescente, de exploração, de descoberta e tal. O altruísta, que é aquela coisa de amparar, de acolher, né, a mãe. Então ela vai descrevendo cada um. Enfim, é um livro muito interessante, estou gostando demais. E à medida que eu fui avançando na leitura desse daqui, eu lembrei desse, que eu tinha começado a ler por conta de umas pesquisas e me chamou a atenção justamente essa transição entre comportamentos. Eu estou me comportando de uma determinada maneira inconscientemente, ou seja, eu estou sob domínio do arquétipo tal. Quando eu consigo identificá-lo e trocá-lo de modo consciente, ou seja, eu estou intencionalmente alterando o meu comportamento, é um modo muito semelhante aos chapéus do pensamento que Edward de Bono fala. Então, assim, você está olhando com uma visão muito pessimista, uma visão muito, sabe aquele advogado do diabo? Qual é o problema? Qual é isso? Muda a cor do seu chapéu. Então, põe o chapéu amarelo agora, que é o otimista. Quais situações seriam mais positivas para isso? Coloca o pensamento lateral, que é o verde. Criatividade. Como que eu posso resolver? Percebe? Quando eu fiz essa conexão, qual foi o foco? Não foi o tema em si. Eu quero um livro que fale de arquétipo, porque eu quero ver o que acontece. Não. Foi a mudança. É no elo que está o pulo do gato. Não é no livro A ou no livro B. Entende? O que eu preciso fazer para a transição? Do que for. Do arquétipo dominante ou da maneira como eu analiso determinado problema. Ou por que eu não estou conseguindo cumprir a meta que eu tenho a cumprir? O trabalho que eu tenho a entregar? O hábito que eu quero construir? O que eu preciso mudar? Identificar primeiro e fazer a transição intencionalmente. É maravilhoso? É fácil? Não. Uma coisa que eu super, que nem treinar. Super vontade de treinar? Não. Mas eu estou treinando todos os dias. Entende? Então, como que você intencionalmente consegue mudar? Vamos estudar. Gente, hoje eu vim falar de uma dupla de livros de assuntos diferentes, entretanto que o método é muito semelhante. Esse livro aqui, O Herói Interior, é o livro da Carol Pearson, que é a mesma autora desse livro aqui. Sorry.
Gente, hoje eu vim falar de uma dupla de livros de assuntos diferentes, entretanto que o método é muito semelhante. Esse livro aqui, O Herói Interior, é o livro da Carol Pearson, que é a mesma autora desse livro aqui, O Herói e o Fora da Lei, que ela escreveu junto com a Margaret Mark. Esse livro ela trata dos arquétipos em relação a marcas, uma coisa mais voltada para empresa, coisas assim. Esse daqui é a psique, como que você trabalha a sua psique para poder mudar conforme a circunstância, ou seja, você identifica sob qual arquétipo você está se comportando para poder, a partir disso, trocar para outro. Por exemplo, se você está sob o arquétipo do órfão, se sentindo desamparado, você se conscientiza dessa situação para poder ativar o arquétipo, por exemplo, do guerreiro e tomar uma atitude, uma providência e mudar a situação na qual você se encontra. Ou seja, são 6 arquétipos que ela trabalha que moldam o nosso comportamento e que faz com que a gente tome determinadas decisões em detrimento de outras. Já este livro aqui, Six Thinking Hats, Os 6 Chapéus do Pensamento, de Edward de Bono, ele fala sobre 6 modos diferentes de ver determinada situação. Então, com o chapéu branco, eu foco em dados, em imagens, em fatos. Quando eu coloco o chapéu amarelo, eu tenho um prisma otimista. Quando eu coloco o chapéu verde, eu tenho um pensamento lateral, que, aliás, ele é o autor desse livro também, Lateral Thinking, que fala sobre a criatividade, como que você incentiva a criatividade. Já comprei, que eu vou ler na sequência. Ou seja, são modos que você tem de analisar uma única situação sobre prismas diferentes. Você muda o seu modo de ver. Do mesmo jeito que você muda qual arquétipo está dominando o seu comportamento, a sua atitude, você consegue identificar para poder trocar. Você também analisa uma determinada situação conscientemente sob determinado prisma. Ou seja, os 2 livros tratam de controles de mudança. Como que você controla mudar o teu pensamento? Como que você vai virar aquele botão? Sabe aquela virada de chave que você fala, não posso pensar assim. Pera, deixa eu ver por um outro ângulo. A teoria é muito legal, mas quando você vai colocar na prática, como é que faz? Esses livros mostram. Gente, hoje eu vim falar de uma dupla de livros de assuntos diferentes, entretanto que o método é muito semelhante. Esse livro aqui,